Sabe aquele gol perdido que você fica sem acreditar de tão absurdo que foi? Pior ainda é quando o gol perdido poderia ter mudado a história da competição, onde o time eliminado poderia ter sido campeão. Pois é, o futebol tem dessas coisas. Um segundo de descuido, um chute torto, um goleiro iluminado que tá catando tudo, até pensamento no dia e pronto, o campeonato já era. E tem lance que foi tão absurdo que o torcedor deve estar até hoje pensando como é que foi que aquela bizarrice aconteceu. E fora também o jogador, né, que perdeu a chance de avançar na competição e deve ter até pesadelo com isso. Nesse vídeo a gente vai relembrar os gols perdidos que poderiam ter mudado tudo. Vamos ver quem virou piada mundial e também quem fez história justamente por ter errado. Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal e presta atenção, porque cada gol que você vai ver aqui alterou o destino do time na competição. São gols que, se tivessem sido feitos, iriam com certeza alterar a história. Vamos começar lá no ano de 2010, Copa do Mundo da África do Sul, oitavas de final, Inglaterra contra a Alemanha. O jogo estava pegando fogo e o placar marcava 2-1 para a Alemanha, quando de repente o Frank Lampard, jogadoraço na época, resolveu mandar aquela sapatada de fora da área. A bola bate no travessão e entra completamente no gol. E dá para ver que ela cruza a linha da bola e depois sai. Gol claríssimo, mas o juiz olhou, pensou, coçou a cabeça e disse: segue o jogo. Meu amigo, se tivesse VAR naquela época, a Inglaterra estava comemorando até hoje. Se aquele gol fosse validado, o jogo ficaria 2-2 e aí vai saber o que iria acontecer depois daquilo, né? Talvez os ingleses mudassem a sua história de traumas em Copa do Mundo, mas o gol não valeu e a Alemanha acabou atropelando. E o Lampard, sem querer, ajudou a criar a tecnologia da linha do gol. Por quê? Porque ele perdeu o gol, mas ganhou crédito por uma revolução no futebol. Sim, meu amigo, porque esse foi um dos lances que motivou a FIFA a implementar a tecnologia da linha do gol. Agora vamos lá para o ano de 2010. A mesma Copa ainda guardava um dos maiores quase da história. E esse quase veio dos pés de Robben. Robben, aquele carequinha, ponta direita, que jogava na seleção da Holanda. No final da Copa contra a Espanha, quando o jogo ainda estava em 0-0, no segundo tempo, o Robben recebe um passe milimétrico e sai cara a cara com o goleiro Casillas. Seria o gol do título. O homem estava cara a cara com um dos maiores goleiros daquela época, né? E ele tava com a taça nos pés, não vou nem dizer com a taça das mãos, tava com a taça nos pés. Mas o Casillas, no puro reflexo, estica o pé e salva a Espanha. Se aquela bola entra, a Holanda seria campeã do mundo pela primeira vez, mas a bola não entrou. E a Espanha venceu na prorrogação. O Robben acabou virando um símbolo de chegamos perto, mas não deu. O torcedor holandês até hoje sonha com aquele pé esquerdo e o torcedor espanhol, é claro, agradece o pé direito do Casillas, né? Mas se você acha que o destino já foi cruel nesse lance, segura essa aí. Quartas de final, Uruguai contra a seleção de Gana. Último lance da prorrogação, a bola da classificação africana, meu amigo. Cruzamento, confusão, aquela coisa toda, e aí aparece quem? Luizito Soares, desesperado, não quis nem saber, meu amigo. Meteu a mão na bola dentro da área, embaixo do gol, para evitar o gol. E aí a expulsão é certa, né? Mas eu acho que ele já esperava até por isso. Claro, meteu a mão na bola dentro da área, trocou o gol pela expulsão. A situação gerou o pênalti para Gana bater e, enfim, essa seria uma chance para Gana pela primeira vez ir para uma semifinal da Copa do Mundo. E o escolhido para bater o pênalti foi o jogador Asamoah Gyan. E a torcida já estava pensando, hoje sim, então ele vai lá, pega a bola, corre, chuta e a trave grita, hoje não. Hoje não, e a bola explode no travessão e o sonho de ir para uma semifinal acaba naquele exato momento e o Uruguai acaba vencendo a partida nos pênaltis. Se o Asamoah Gyan faz aquele gol, meu amigo, a história do futebol africano mudaria, seria totalmente outra, mas o destino não quis assim e Soares saiu como vilão para uns e também saiu como herói para outros. É o futebol sendo futebol, né? Agora vamos lá para o ano de 2014, final da Copa do Mundo, Maracanã lotado, Argentina contra a Alemanha. 2014 foi aquele ano que o Brasil tomou aquela saraivada da Alemanha, que chegou na final contra a Argentina. Tava um jogo tenso, 0-0, e de repente o Higuaín recebe um presentaço da zaga e ele fica sozinho, livre, cara a cara com o goleiro Neuer. Era só ele escolher o canto e correr pro abraço, cara. Mas o Higuaín faz o quê? Dá um chute tortaço feio, que mais parecia uma cobrança de lateral do que um chute pro gol.
O estádio inteiro ficou sem acreditar que ele tinha perdido aquele gol. Se aquela bola entra, a Argentina era campeã. E Messi levantaria a taça em pleno Maracanã, mas a bola não entrou. E naquela final, quem balançou a rede foi o jogador da Alemanha, o Götze. E ele fez o gol que deu à Alemanha o título de tetracampeã do mundo. Olha só, tá chegando, hein? Itália tetracampeã, Alemanha tetracampeã. Beleza. Por enquanto, o Brasil é o único pentacampeão e vamos ser hexa, se Deus quiser, agora em 2026. Mas o Higuaín foi lá e virou sinônimo de quase também. E o torcedor argentino viu a seleção chegar muito perto, mas não levar a Copa do Mundo naquele ano. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, vamos fechar com travessão de ouro e muita lágrima em 2016. Estou falando da Copa América, Argentina contra o Chile. Uma final muito tensa que terminou em 0-0 também e também foi para os pênaltis. O Messi, melhor do mundo, vencedor de várias bolas de ouro, melhor da FIFA em vários anos, vai lá, pega a bola para bater o pênalti primeiro e a torcida nervosa, tensa pra caramba, mas quem tava para bater o pênalti era o Messi, né, cara? O cara é muito bom em cobranças de pênaltis. Quer ter uma ideia? Dos 146 pênaltis que o Messi já cobrou na vida, ele acertou, ou seja, converteu, balançou a rede 114 vezes. Os outros 32 que ele não balançou, ou o goleiro pegou ou ele chutou para fora. Ou seja, um aproveitamento de quase 80% em cobranças de pênalti, meu amigo. Então, o Messi vai lá, corre, chuta e a bola sobe mais que a esperança do argentino antes de uma final e passa raspando aquele satélite lá que estava orbitando o planeta Terra. A Argentina perdeu mais uma decisão, o Messi chorou, anunciou que ia largar a seleção. Era muita frustração envolvida naquele momento. A Argentina estava nadando e morrendo na praia em várias competições. Mas esse filme não acabou aí não. O roteiro, ele teve uma continuação. E teve uma continuação com um final feliz para a Argentina, porque depois disso, a Argentina venceu a Copa América de 2021 e, se na Copa de 2014 o Higuaín perdeu aquele gol, e na Copa América de 2016 o Messi perdeu aquele pênalti, em 2022 a redenção veio e ela veio com força. O Messi cobrou pênalti em 4 partidas da Copa naquele ano de 2022 e foram cobranças importantíssimas. A primeira foi contra a Arábia Saudita. O Messi foi lá e converteu a cobrança de pênalti no tempo regulamentar. A segunda cobrança foi contra a Holanda em um jogo que tinha ficado 2-2 no tempo regulamentar e foi para os pênaltis, onde o Messi foi lá e marcou o dele. Ele não perdeu como em 2016. E olha que no tempo normal o Messi também já tinha marcado um gol de pênalti naquele jogo. Parecia que ele queria mostrar que aquele pênalti perdido na Copa América de 2016 nunca mais iria acontecer. E para fechar a ideia, ele também marcou pênalti contra a Croácia e também contra a França naquela final da Copa de 2022 aos 23 minutos. E essa final terminou empatada e foi para os pênaltis novamente e novamente cobrança de Messi e ele converteu. E a Argentina estava com a pontaria muito calibrada e foi campeã da Copa naquele ano. Foi tricampeã da Copa do Mundo, agora a Argentina é tricampeã, Alemanha tetracampeã, Itália tetracampeã, Brasil pentacampeão, Brasil hexacampeão em 2026, quem sabe, hein? Mas uma coisa é certa, aquele pênalti de 2016 na Copa América nunca mais vai sair da memória dos argentinos. E aqui nós elencamos 5 situações de gols perdidos, mas é claro que tem muitos outros em situações parecidas onde o gol perdido acabou mudando a trajetória da competição, como por exemplo aquele gol do Roberto Baggio na Copa de 1994, que tinha lá o Romário, tinha lá o Branco, tinha o Leonardo, tinha Cafu, tinha Bebeto, um timaço da Copa de 1994, e o Roberto Baggio foi lá bater o pênalti e ele acabou perdendo. Mas será que se o Roberto Baggio tivesse feito, o Brasil teria sido tetra? Vai saber, né? Ou também tem aquele outro exemplo, que é o gol do David na disputa pela Taça Guanabara entre o Vasco e o Flamengo, onde o David perdeu o gol embaixo da trave, cara, sozinho. Era só ele o gol e ele fez uma bizarrice sem tamanho, uma coisa inacreditável. E aí o Vasco acabou passando para a final e foi campeão da Taça Guanabara naquele ano, justamente pelo gol perdido pelo David. Enfim, deve ter outros que ou eu esqueci ou não ia dar tempo de colocar nesse vídeo, que geralmente eu faço vídeo de 10 minutos aqui. Mas se você lembrar, vai lá nos comentários e coloca pra gente saber, beleza? E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, pô. Não custa nada. E também comenta aqui embaixo
qual foi o gol perdido que você achou mais absurdo. Agora clica também no vídeo que está aparecendo aí na tua tela agora, para você saber quais foram as declarações polêmicas que alguns craques deram e quais foram as consequências que ocorreram depois das declarações absurdas que eles deram, beleza? No mais, um grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!